Sejam bem-vindos. Hoje a gente separou para vocês mais 4 exercícios envolvendo equações polinomiais. Como suporte para a resolução, nós vamos utilizar as relações de Girard. Então a gente separou, colocou aqui do lado, ó, quando eu tenho uma equação do terceiro grau, do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, as relações de Girard diz o seguinte, ó, que a soma das raízes é menos b sobre a. O produto de duas em duas, né, raízes é c sobre a. E o produto das raízes é menos d sobre a. Então, para isso, vamos resolver os exercícios. Olha só. As raízes da equação x ao cubo mais mx ao quadrado mais nx menos 216 é igual a zero. Mn pertence aos reais. São reais e estão em progressão geométrica, de razão igual a 3. O valor de m mais n é. Então, olha só. Aqui está relacionando as raízes com uma PG. Então, quando eu falo que as três raízes formam uma PG, e ele fala que a razão dessa PG é 3, nós podemos pensar da seguinte maneira, ó. Eu vou chamar a raiz R2, que é a do meio, de R. A raiz anterior é o R dividido pela razão. E a raiz posterior vai ser o R vezes a razão. Então, quando as raízes formam uma PA, uma PG, eu tenho a primeira raiz como R sobre 3, a segunda raiz como R e a terceira raiz como 3Rs. Isso porque aqui a razão é 3. Se eu não tivesse o valor da razão, a primeira raiz seria R sobre Q. A segunda seria R e a terceira seria 3Q. Mas como foi dado a razão, fica mais fácil de resolver o exercício. Então vamos lá. Olha só. Quando eu tenho PG, eu vou relacionar com a terceira relação de Girard, que é o produto das raízes, que é menos D sobre A. Então, quando eu faço o produto das raízes, eu tenho aqui, ó, R1 é o R sobre 3. O R2 é o R. E o R3 é o 3Rs. Menos D. Olha só, se a gente olhar na relação de Girard, o D é o valor que aparece sem o X. Então, nesse caso, é o menos 216. Como é menos D, vai ficar menos 216. E o A é o que aparece na frente do x ao cubo. Então, nesse caso, é 1. Aqui, a gente pode fazer uma simplificação aqui, ó. Estou multiplicando por 3 e dividindo por 3. Aí eu vou ficar com r ao cubo é igual a 216. O R, o R vai ser raiz cúbica de 216. Fatorando 216, eu tenho 6 ao cubo. Portanto, uma das raízes é 6. Então, encontrei uma das raízes. Então, se a primeira raiz é 6, ó, a terceira vai ser 18, porque é 3 vezes 6. E a primeira vai ser 2, porque é 6 dividido por 3. Então, encontrei as raízes. Agora, ele quer os valores de m e n. Para isso, eu vou utilizar as outras relações de Girard. Quando eu utilizo R1 mais R2 mais R3 igual a menos B sobre A, o que a gente tem agora nessa equação? Olha só, o R1 é 2, mais 6, que é o R2, mais 18, menos B. O B é o que está na frente do x ao quadrado, então vai ficar menos M, dividido pelo A, que é 1. Aí aqui, se eu fizer essa soma, eu vou ficar com 26 igual a menos M. Então, eu tenho que menos 26, menos M é igual a 26. Multiplicando por menos 1 aqui,
encontrei o valor do m. O m vale menos 26. Então, utilizei a primeira relação de Girard. Agora eu vou utilizar a segunda relação de Girard, ó, R1 vezes R2, R1 vezes R3 e R2 vezes R3. Vai ser igual a C sobre A. O que é o C? O C é o que está na frente do X. Então vai ser o N sobre o A, que é 1. Se eu colocar a relação aqui, ó, na próxima linha a gente substitui, para ficar, só para a gente lembrar. Ó. Então aqui eu tenho C sobre A. Então vamos lá. R1 vezes R2, 2 vezes 6, 12. R1 vezes R3, 2 vezes 18, 36. R2 vezes R3, 6 vezes 18 vai dar 108. É igual a N sobre 1. Daqui a gente tira que o N é igual a 108 mais 36 mais 12. O N vai ser 156. Para esse exercício, ele está solicitando o valor de M mais N, que vai ser o menos 26 mais o 156, que vai dar 130, que é a alternativa B. Então tá aqui. O primeiro exercício que a gente separou está resolvido. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos lá para o segundo exercício que nós separamos. Vamos trocar o enunciado aqui para a gente resolver a questão 2. Vamos lá. Então, olha só, na questão 2, nós separamos este exercício. Então, olha só. Aqui é um caso particular que é bastante comum cair em vestibular. Ele coloca uma equação do quinto grau. Então, todas as equações do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto grau, sempre a gente procura guardar a relação que existe da soma das raízes. Quando eu tenho uma equação do quinto grau, eu considero qualquer equação, eu considero sempre começando ó, com ax à quinta, mais, aí vem diminuindo 1, ó, bx à quarta, mais cx ao cubo, mais dx ao quadrado, mais cx, mais mais ex, olha só, mais ex, mais f igual a zero. Então, o que acontece? Independente de ser do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, sempre a soma das raízes, nesse caso, como é do quinto grau, eu tenho 5 raízes, ó, a soma das raízes, se fosse quarto grau, podia parar aqui. Como é quinto grau, ó, 5 raízes, é sempre o menos b sobre a. Então, o que vai ser? Independente da equação ser do quinto grau, do quarto grau, o menos b sempre vai ser o segundo termo e o a vai ser o primeiro. Então, se fosse do quarto grau, aqui também, aqui seria, começaria com x à quarta no a, no x à terceira seria o b. Então, começa sempre no a, b, c, d, e, f, e sempre vai ser a soma menos b sobre a. O que eu tenho de informação aqui, ó? Nesse caso, ele deu que as raízes, elas são, deu duas raízes aqui, deu raiz de 3 e 1 mais i. Aí, aqui tem duas situações particulares, ó. A primeira raiz, raiz de 3, é um número irracional. Todo número irracional, ele não aparece, nunca aparece sozinho como raiz. Se o positivo dele é raiz, o negativo também vai ser. Então, eu já tenho duas raízes, mesmo ele dando uma só.
A terceira raiz, ele deu um número complexo, que é o 1 mais i. O número complexo também nunca aparece sozinho como raiz. Se o número complexo é raiz, o conjugado dele também vai ser. O conjugado do 1 mais i é só trocar o sinal da parte imaginária. Então vai ficar 1 menos i. O que está faltando calcular? Está faltando calcular a quinta raiz, que é o R5. Então eu vou utilizar a equação, olha lá, R1, raiz de 3, mais o R2, que é menos raiz de 3, mais 1 mais i, mais 1 menos i, mais o R5, vai ser igual menos b, se a gente olhar na frente do x à quarta lá na equação, ó, é o menos 3. Então, menos b vai dar 3 positivo, dividido pelo a, como é 1x à quinta, dividido por 1. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu já posso cortar raiz de 3 com menos raiz de 3. Tirando os parênteses ali agora, ó, eu tenho 1 mais i, mais 1 menos i, mais o R5 é igual a 3. Nesse caso agora, eu vou cortar a parte imaginária aqui, ó. Então, eu vou ficar com 2 mais R5 é igual a 3. Então, a minha quinta raiz que está faltando aqui, ó, vai ser o 3 menos 2. Ou seja, a quinta raiz é 1. Então, achei a raiz que estava faltando. Agora, eu tenho as 5 raízes. O que ele quer agora? Ó? A soma dos quadrados das raízes reais. Quais são as raízes reais? A R1 é real, porque é raiz de 3. A R2 é real, porque é menos raiz de 3. E a R5 é real, porque é 1. Então, ele quer a soma dos quadrados. Então, ele quer a raiz de 3 ao quadrado, somada com a menos raiz de 3 ao quadrado, com mais 1 ao quadrado. Ou seja, vai ficar 3 mais 3 mais 1, que vai dar 7. Agora, o que eu tenho como resposta ali? 7 é um número primo, então, alternativa A. Ou seja, ele não é múltiplo de 4, ele não é um resultado de um quadrado perfeito, ele não é o resultado de um cubo perfeito, ele também não é um múltiplo de 6. Então, 7 é um número primo. Então, tá aí o segundo exercício que a gente separou. Agora, vamos lá para o terceiro exercício. Olha só, questãozinha 3 agora. Então, só apagar a telinha aqui para a gente resolver a questão 3. Então, olha só, questão 3 diz o seguinte, uma questãozinha que caiu no vestibular da Unicamp. Então, vamos lá. Sabendo que a e b são números reais, considere o polinômio cúbico, então x ao cubo, mais ax ao quadrado, mais x mais b, se a soma e o produto de duas de suas raízes são iguais a menos 1, qual é o valor de P de 1? Então, ele falou que a soma de duas raízes, ó, a soma de duas raízes é menos 1. O produto de duas raízes também é menos 1. Aí, o que eu tenho nessa equação aqui? Ó? O meu polinômio, ó, se eu comparar com ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, o que eu vou ter como relação de Girard nesse caso? Ó? R1 mais R2 mais R3 é menos B sobre A. Se eu olhar no polinômio, ó, o B é o Azinho aqui e o A é 1. Então, vai dar menos A sobre 1. Depois, o R1 vezes R2 mais o R1 vezes R3
mais o R2 vezes R3 vai ser C sobre A. C é o que está na frente do X, então é 1. E o A também é 1, então vai ficar 1 sobre 1. Então aqui eu tenho que é menos A, e aqui eu tenho 1. E o produto R1 vezes R2 vezes R3 é menos D sobre A. Então, nesse caso, o que é o D? O D é o termo que aparece sozinho, que sozinho aqui eu tenho o Bzinho. Então, menos D vai dar menos B sobre 1. Então, vai ser menos B. Então, vamos lá. A equação que eu conheço o resultado é a segunda equação. Então, eu vou começar com ela. Olha só, o que eu vou escrever? Vamos ver o que dá para a gente... Apesar que vamos montar um sisteminha primeiro com a primeira equação aqui, ó. R1 mais R2 mais R3 é igual a menos A. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira equação. R1 mais R2, eu sei que é menos 1 mais R2 é igual a menos A. Então, eu chego aqui, ó, mais R2 não, mais R3, porque R1 mais R2 eu troquei por menos 1. Mais R3 é igual a menos A. Então, meu R3 vai ser 1 menos A. Na segunda equação, olha só, R1 vezes R2, eu sei que é menos 1. Vou trabalhar com a terceira equação primeiro, fica mais fácil de escrever, tá? Então, vamos lá. A ordem não faz mal, tá? Só estou fazendo de maneira mais fácil. Eu sei que R1 vezes R2 é menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1 vezes R3 é igual a menos B. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que o R3 é igual a B. Então, já cheguei em dois valores para o R3 aí, ó. O R3 é 1 menos A e o R3 é igual a B. Agora, a terceira equação, olha só, é R1 vezes R2, eu sei que é menos 1, mais R1 vezes R3, então R1 vezes R3, mais R2 vezes R3 é igual a 1. Então, o que eu posso tirar daqui? Ó? Se eu passar esse 1 para o outro lado lá, eu vou ficar, ó, vou colocar o R3 como fator comum. O que vai sobrar aqui? Aqui vai sobrar R1 mais R2, igual a 2. Então, ó, coloquei o R3 aqui como fator comum, sobrou R1 mais R2. E o menos 1 que estava sozinho aqui, passei para o outro lado. Eu sei que R1 mais R2 é menos 1. Então, se eu trocar isso aqui por menos 1, eu vou ficar com R3 vezes menos 1 é igual a 2. Então, o R3 vai ser menos 2. Se eu achei o R3, agora fica fácil de resolver o exercício. Ó. Agora, eu já encontrei uma das raízes. Se eu encontrei uma das raízes, eu sei que o valor numérico dela, se ela é raiz, o valor numérico é 0. Então, eu sei aqui, ó, que o P de menos 2 é 0. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse menos 2 no lugar do x da equação. Então, vai ficar aqui, ó. Se eu substituir o menos 2 no lugar do x aqui, ó, eu vou encontrar a primeira equaçãozinha. Ou até mais fácil. Olha só. Olha como eu sei. Para calcular o a e o b, eu acho que é mais fácil por aqui, ó. Eu sei que o R3 é menos 2, então eu vou resolver aqui, ó. Olha lá. Então, eu vou pegar aqui, ó. R3 é igual a 1 menos A. Então, por aqui eu já acho o valor do A. Ó. Menos 2 é igual a 1 menos A. Mudando o A de lado, vai ficar A é igual a 1 mais 2. Então, cheguei aqui que o A é 3. E eu sei também que o R3 é igual a B.
R3 é igual a B, então o B vai ser menos 2. Mais fácil, ó. Achei os valores de A e B. Como é que fica meu polinômio, então? Meu polinômio vai ficar P de x igual x ao cubo ax ao quadrado. Então, mais 3x ao quadrado. Mais x mais o b, que é menos 2. Agora, ele está querendo o p de 1. Agora fica mais fácil, olha lá. 1 ao cubo dá 1. 3 vezes 1 ao quadrado, 3 vezes 1, 3. Mais 1, menos 2. Então, somando aqui, 1 mais 1, 2, com menos 2, 0. O P de 1 é igual a 3. Está resolvido lá. Então, mais fácil, não precisou nem voltar na equação. Como eu já tinha as relações lá, eu já consegui achar o A e o B de maneira direta, voltando no próprio R3. Então, equações algébricas sempre tem mais de uma maneira de resolver, tá? Então, poderia voltar nas equações, que nem eu estava pensando, resolver o sisteminha. Então, fica mais fácil, tem que trabalhar com as opções. Eu peguei o caminho mais rápido, tá? Então, essa é a questão, a terceira questão que a gente separou para vocês aí. Então, vamos lá, vamos fazer agora a quarta questão. Então, olha só, a quarta questão que a gente separou é essa daqui, ó. Então, tem um gráfico envolvendo aqui. Vamos lá. Olha só. Seja a função polinomial do terceiro grau. Então, de novo, olha lá, equação do terceiro grau. Então, vale as mesmas relações de Haar, né? Então, eu vou escrevê-la aqui do lado, olha lá, f de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1. Definida para todo número real x. A figura abaixo exibe o gráfico de y igual a f de x. Então, é o gráfico da função f de x no plano cartesiano. Então, terceiro grau, olha lá, ela corta em 3 pontos aqui, ó, tem 3 raízes, né? Por isso que ela é do terceiro grau. Em que os pontos A, B e C têm a mesma ordenada. Pode ver que elas estão na mesma linha aqui, ó. O ponto A, B e C está na mesma linha, então tem o mesmo y, né? Os três valores, os 3 pontos têm o mesmo y, tá? A distância entre os pontos A e C é igual a quanto? Então, vamos pensar no seguinte, vamos começar pensando no seguinte. O que eu sei aqui, ó? Eu sei que esse ponto B, o primeiro ponto aqui, que é o ponto B, ele está com 0 para x e y. Então, o que eu vou fazer na minha função? Quando eu trocar a minha função, ela é y igual a x ao cubo menos x ao quadrado, menos 2x, mais 1. Se eu tenho que, quando o x é zero, eu vou achar o valor do y. Então, nesse caso, como é que vai ficar o valor do y? Olha só, y é igual a 0 ao cubo, menos 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 1. Então, eu achei a ordenada y. Ou seja, o meu ponto B é 0 e 1. Se eu achei o ponto B, automaticamente eu sei que os pontos A e C, olha só, o A está na mesma ordenada e o C também. Então eu sei que meu ponto A, ele vai ser x e 1, e o ponto C também vai ser x e 1. Então, o que eu vou fazer agora para achar o valor do x? Para achar o valor do x, eu vou substituir na minha função agora o y igual a 1. Então, se eu colocar o y igual a 1, eu vou ficar com x ao cubo
menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 2x mais 1 igual a 1. Por quê? Estou trocando o y por 1. Ó. Eu sei que, né, tanto no A quanto no C, o y vale 1. Aí eu chego nessa equação aqui, ó, x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 1 igual a 0. Então vai me dar essa equação, x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x igual a 0. Olha só, caiu uma equação do terceiro grau, mas aqui é um caso particular de equação do terceiro grau, porque todos os casos têm x. Se todos os termos aqui têm x, eu posso colocar o x como fator comum. Se eu colocar o x como fator comum, vai ficar x ao quadrado menos 2x, menos 2x não, menos x, né, que é o segundo aqui, ó. O x ao cubo, tirei um x, ficou x ao quadrado. Menos x ao quadrado, se eu tirar um x, sobra x. E o menos 2x, se eu tirar o x, sobra menos 2 igual a 0. Como eu transformei numa equação produto, o primeiro valor de x é esse aqui, ó. X' igual a 0. Então já achei que praticamente marcou o ponto B. O ponto B 0 e 1. Então 0 para x e 1. Agora, para achar os pontos A e C, eu vou resolver a segunda equaçãozinha que sobrou aqui, ó. Qual é a minha segunda equação, ó? X ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Aí o delta, b ao quadrado menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes a vezes c. Então, meu delta fica 9. Aí o x vai ser menos b, menos menos 1, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Primeiro valor de x. Olha só, 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Segundo valor de x. 1 menos 3 vai dar menos 2 por 2, menos 1. Então, o que eu tenho aqui, ó? Que o meu ponto que está do lado negativo aqui, ó, é o menos 1. O x é menos 1. E do lado positivo é 2. Qual que é a distância do menos 1 até o 2? Se eu fizer a distância do menos 1 até o 2, ó, eu tenho uma unidade do lado negativo mais 2. Então, a distância é 3, que vai ser a alternativa C. Então, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado.